Estima-se que o universo seja formado por um total de 2 trilhões de galáxias, muitas delas ainda desconhecidas pela ciência. Okay, it was pretty surprising. I looked back for ignition of the SSMEs and for the SRBs, and darn near blinded myself. Olá, tudo bem? Eu sou o Júlio Leal, esse bonitão aí, e seja bem-vinda, bem-vindo a mais um Curiosidades do Espaço. Galáxias. As galáxias são sistemas formados por milhares a trilhões de estrelas, poeira, gases e matéria escura. Sua classificação e identificação pode ocorrer de acordo com a forma, sendo assim elípticas, espirais ou irregulares, quando não possuem um contorno definido. A Via Láctea, galáxia em que vivemos, é uma das maiores da região do universo conhecida como Grupo Local e segue em processo de evolução, o que ocasionará a sua colisão com a galáxia de Andrômeda, como já falamos aqui no canal. Entre as principais galáxias temos a Via Láctea, Andrômeda, Galáxia do Triângulo e Nuvem de Magalhães. Elas evoluem com o passar do tempo, podendo interagir e até mesmo se fundirem. Mas, o que é galáxia? Elas são definidas de acordo com a sua forma, algumas, em especial aquelas de maiores dimensões, possuem grandes buracos negros no seu centro, como é o caso da nossa, a Via Láctea. Com um buraco negro no centro, te faz lembrar de alguma coisa? As galáxias podem ocorrer e evoluir isoladamente ou agrupadas, passando por processos de integração e até mesmo colisão, o que dá origem a supernovas, estrelas e novos buracos negros. Elas se diferenciam ainda em extensão, forma e peso. A mais leve das galáxias, de acordo com a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos, a NASA, possui 1 bilhão de massas solares, enquanto as mais pesadas ficam em torno de 30 trilhões de massas solares. Massa solar é uma unidade de medida usada para calcular a massa de estrelas e galáxias. Tipos de galáxia. A classificação é feita por meio da observação do seu formato. Como dito anteriormente, identificam-se ao menos 3 tipos de galáxias: as elípticas, as espirais e as irregulares. Elípticas. Possuem forma circular e achatada. Elas são integradas por uma menor quantidade de poeira e gás quando comparadas às demais. Possuem estrelas muito antigas e há pouca ou nenhuma atividade de formação de novos astros. Algumas das galáxias elípticas são muito alongadas e as maiores delas chegam a até 300 mil anos-luz de diâmetro, de acordo com a NASA. A propósito, 1 ano-luz é o comprimento da distância percorrida pela luz em 1 ano. As menores, chamadas de galáxias anãs, são, no entanto, mais comuns. Aproximadamente 1/3 das galáxias do universo tem formato elíptico, como Andrômeda. Espirais são as mais comuns e correspondem a 2/3 de todas as galáxias conhecidas. Uma delas, a Via Láctea. As galáxias espirais possuem uma forma que se assemelha a um disco, composto por braços que o circundam, os quais podem sair diretamente de uma região central, denominada núcleo, espirais normais, ou de uma barra de estrelas que atravessa o seu centro, espirais barradas. Aparecem com uma cor branco-azulada
e são compostas por gases, poeira e estrelas, havendo um intenso processo de formação de novos astros no seu interior. Irregulares. Como o próprio nome sugere, as galáxias irregulares não possuem um formato definido que permita uma classificação mais pormenorizada. São formações muito antigas que apareceram anteriormente às elípticas e espirais. Elas são formadas por poeira e gases, e a sua forma irregular ocorre em função da influência do campo gravitacional de outras galáxias localizadas na sua proximidade. De acordo com a NASA, esse tipo de galáxia era o mais abundante no início da composição do universo e, em função disso, aquelas observadas hoje em dia são muito antigas. Quais são as principais galáxias? Estima-se que o universo seja formado por um total de 2 trilhões de galáxias, muitas delas ainda desconhecidas pela ciência. A descoberta mais recente foi publicada na revista Science em fevereiro de 2021. Trata-se de uma galáxia formada há aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de anos e que recebeu a denominação de ALES 073.1. Há, no entanto, outras galáxias que são amplamente conhecidas e algumas podem ser vistas até mesmo a olho nu. Que isso? Via Láctea é a galáxia em que está localizado o Sistema Solar e, portanto, onde vivemos. Sua forma corresponde a uma espiral barrada com um núcleo brilhante e barras estelares de onde se projetam seus braços. Ela possui 100 mil anos-luz de comprimento, o equivalente a 946 quadrilhões de quilômetros. Até o século XX, acreditava-se que ela estava localizada no centro do universo e as demais galáxias eram até então interpretadas como sendo nebulosas. Seu peso aproximado é de 1,5 trilhão de massas solares, e estima-se que a Via Láctea possua 200 bilhões de estrelas e um buraco negro de 4 milhões de massas solares no seu interior. Andrômeda é a maior e mais brilhante galáxia próxima da Via Láctea e pode ser vista a olho nu. Por vezes, é chamada de Messier 31, uma vez que foi a 31ª das importantes descobertas feitas pelo astrônomo francês Charles Messier. Ela possui o dobro do diâmetro da Via Láctea, com 250 milhões de anos-luz. Ambas, em conjunto com a galáxia do Triângulo, correspondem às maiores galáxias que se conhece como grupo local, que é a região do universo correspondente a um conjunto de 54 outros conglomerados estelares, incluindo galáxias anãs. Possui 1 trilhão de estrelas e massa de 1 bilhão e 200 milhões de massas solares. Galáxia do Triângulo, conhecida também como Messier 33, é uma galáxia espiral que faz parte do grupo local, com diâmetro de 60 mil anos-luz, portanto, menor do que a Via Láctea, mas a terceira maior da região. É formada por 40 milhões de estrelas e estima-se que a sua massa seja de 50 bilhões de massas solares. Nuvens de Magalhães são 2 galáxias satélites da Via Láctea. A menor delas se chama Pequena Nuvem de Magalhães e possui diâmetro de 7.000 anos-luz. A Grande Nuvem de Magalhães, por sua vez, mede 14.000 anos-luz de diâmetro e ambas são consideradas galáxias anãs. Formação de uma galáxia. Ainda é difícil precisar quais os princípios que regem a formação das galáxias. Esse assunto é bastante debatido pelos astrônomos e existem diversas teorias que procuram explicar como esses sistemas tiveram origem. Com relação ao período temporal, acredita-se que os primeiros aglomerados de estrelas e outros elementos começaram a se juntar 400 milhões de anos após a grande explosão que formou o universo,
chamada de Big Bang. Se me permitem um comentário pessoal, eu prefiro o Faça-se a Luz. Acho mais apropriado. Enfim, que teria ocorrido há 13,8 bilhões de anos. A principal teoria voltada à origem das galáxias explica que esses corpos tomaram forma a partir da intensa força gravitacional de um núcleo composto por matéria escura. O seu efeito causou a desintegração de nuvens em gases e poeira que iniciaram o movimento orbital em torno desse núcleo, atraindo novos elementos e dando origem às estrelas. Esse processo originou grandes aglomerados que podem aparecer sem forma definida ou ainda com discos e braços conhecidos como galáxias. Evolução das galáxias. Elas não são estáticas no tempo e espaço e tampouco duram para sempre. Elas evoluem de forma isolada ou em grupo, o que é observado, sobretudo, por meio de sua forma e das cores que elas exibem. Aquelas que não interagem com outros corpos semelhantes vão gradualmente deixando de formar estrelas e seu brilho se transforma de intenso para fraco com o passar do tempo, e a sua coloração aparece mais avermelhada. Quando esses conjuntos interagem, o que ocorre é a sua colisão ou junção. Nesse processo, não ocorre a destruição de corpos celestes, mas sim a interligação de um sistema com outro, que pode ou não condicionar a formação de novas estrelas e supernovas, as quais fornecerão material para o surgimento de outras estrelas. Quando as galáxias se juntam, há transformação no seu formato, na sua massa e, é claro, na sua composição. Diante do vasto espetáculo cósmico que são as galáxias, somos convidados a contemplar a grandiosidade e complexidade do universo, uma obra majestosa que ultrapassa nossa compreensão. Desde as elípticas, com suas formas circulares, e as estrelas antigas, até as espirais, repletas de discos e braços que abrigam a criação incessante de novos astros, e as irregulares, moldadas pela dança gravitacional de outras galáxias ao seu redor. Entre as protagonistas desse espetáculo, destacam-se a imponente Via Láctea, nosso lar, com seu núcleo brilhante e vastos braços estelares, gigante e brilhante na vizinhança cósmica, a galáxia do Triângulo, com sua espiral graciosa, e as nuvens de Magalhães, galáxias anãs que orbitam nossa própria casa galáctica. Ao contemplar essas maravilhas celestiais, somos lembrados de que a evolução das galáxias é uma dança cósmica, um balé estelar no qual colisões e fusões moldam o destino desses sistemas estelares. O tempo, aliado à interação gravitacional, desenha o caminho de sua formação, desde a formação até as complexas coreografias das colisões que, longe de destruir, unem e renovam. Assim, ao mergulharmos no desconhecido e fascinante universo das galáxias, somos levados a refletir sobre a infinidade da criação cósmica e a humildemente reconhecer que, em meio a esse espetáculo de grandiosidade, somos apenas passageiros temporários em um imenso palco estelar, guiados por forças cósmicas que transcendem nossa compreensão. Que possamos continuar explorando, aprendendo e maravilhando-nos com as maravilhas que o cosmos revela, sempre conscientes de que, em última instância, somos todos partes de uma dança cósmica regida pela mão invisível do Criador das galáxias. Deus. Eu sou o Júlio Leal e esse é o Curiosidades do Espaço. Grande abraço e até o próximo vídeo.